Bom dia, irmãos. Um dia diferente hoje com a neve frio aí fora, né? Quando a gente acorda e olha pela janela, dá vontade de ficar na cama, né? Mas nossa alegria maior, lembro quando criança, sentir o poder de Deus agindo em nossas vidas, quando minha mãe e meu pai, levanta e vamos para a igreja louvar o Senhor. Então, nossa alegria está no nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos entrando no terceiro domingo do Advento e nós temos um texto da promessa do Senhor que se cumpriu há 2000 anos atrás. E se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa é a palavra do Senhor. Último versículo aqui, né? A resposta de Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que essa possa ser uma palavra que possa estar no nosso coração, né? Nós possamos ser servos, que o Senhor possa nos usar. Que esse culto hoje seja para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela neve, Senhor, te agradecemos pelo frio, ó Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. Então, nós somos servos e nós te pedimos, ó Pai, como foi falado lá, Maria, queremos ser teus servos, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, neste momento aqui, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe e tem nos trago em segurança para juntos louvar o teu santo nome, Senhor. Aceita este culto, Senhor. Enche este local, Senhor. Enche os nossos corações com teu Espírito, Pai. E que haja, Senhor, coisas transcendentes, figurantes, Senhor, aqui neste local. Que seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que haja salvação nessa casa, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, possam estar alegres, ó Pai, com a tua promessa, Senhor, cumprida em Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé para a gente louvar o nome do Senhor Jesus. Bom dia aos corajosos. Deixa aí.
Vou pedir aos corajosos. Eu sei que todo mundo gosta, já tem seu lugar predileto, né? A gente sempre senta no mesmo lugar. Mas olha só, vamos juntar para cá? Vamos? Posso incomodar vocês para mover um pouquinho? Vamos? Não? Ninguém quer mover, não? Todo mundo está fixo aí? Pô, fala sério. Está com cola na cadeira? É isso? Move aqui, vamos procurar. Nossa, mas obrigado, viu? Obrigado aí, valeu. Vamos tirar a cola aqui, ó. Ficou mais bonita aqui, mais quentinha. Quem está com frio se aquece. Tá entendendo? Obrigado, irmão. Obrigado, irmã. Vamos esquentar um pouquinho para juntos sentir o calor de Deus nessa manhã. Vamos glorificar o nome de Deus agora. Vamos dar o nosso melhor para o nosso Deus. Amém? O Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis. Amém? Obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos cantar glórias ao homem Deus. Obrigada, Jesus, porque podemos celebrar o teu amor, Pai. Podemos celebrar a tua virtude, Pai. Podemos celebrar quem tu és, Pai. Obrigada porque tu és Jesus, porque o teu nome está sobre todo o nome, porque tu és conselheiro, tu és Deus forte, tu és Pai da eternidade, tu és príncipe da paz e tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor. E hoje nós louvamos o teu nome. Servo tornou.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, e semelhante a homem, se esvaziou e servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, aleluia, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pai, se não for Jesus em nós, nós não somos nada, Pai. Manifesta a sua glória, o seu poder, a tua presença, a tua virtude, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós nesta manhã, Pai. Consagramos, Senhor, nossas vidas a Ti, Senhor, neste dia. Consagramos, Senhor, este louvor, Pai, a Tua palavra que vai ser pregada, Santo Deus. Consagramos cada vida que está aqui, Senhor, entregando seus corações, Santo Deus, se esvaziando de nós mesmos, Santo Deus, deixando que Teu Santo Espírito encha e transborde em nós, Pai. Seja presente aqui como Tu já és, Pai. Possamos, Senhor, ser surpreendidos por Ti nesta manhã, Pai. Louvamos, Senhor, adoramos, Senhor, o Teu nome neste dia, Pai. Que Tu sejas glorificado, louvado e honrado nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Vou pedir ao nosso presbítero Luiz que permaneça conosco, Jonatas, Jairo, Israel. Venham unir-se comigo aqui no púlpito, por favor, nesse momento.
como já foi mencionado antes, orgulhoso de vocês. Pela misericórdia de Deus, com esse tempo, trazendo-os até aqui em segurança, mas que bom que você pôde estar conosco. Você pode dizer amém para isso? Então, nós estamos aqui para oferecer um culto, adoração ao nosso Deus. Irmãos, é o nosso privilégio, anualmente, nós elegemos nossos oficiais. A congregação elege. E no domingo passado, nós tivemos a eleição para presbítero e diáconos. Para você entender o papel, primeiramente, do presbítero, nosso presbítero Israel vai ler qual é a função. Na nossa maneira de entender as Escrituras, qual é o ofício do presbítero? Por favor. Quais as responsabilidades dos presbíteros? Os presbíteros são membros do conselho, a liderança espiritual na congregação, responsáveis pela implementação da missão, visão e identidade da CCP. Aos líderes e membros. Estes são homens que se sobressaem como pastores, cuidando das pessoas, tanto individualmente quanto corporativamente. Eles têm o coração de servo, são capazes de liderar através do ensino e, acima de tudo, pelo exemplo. Desnecessário dizer fidelidade nos dízimos e ofertas, frequência regular aos cultos da igreja e participação ativa em pelo menos um ministério é imperativo. O conselho se reúne regularmente na medida da necessidade, em média de 10 a 10 vezes por ano. Amém. Eu creio que já deu uma ideia. Isso veio diretamente daquele documento de nomeação de candidatos. Quando vocês submeteram candidatos para nós. Está ausente aqui do presbítero Tony, que serve atualmente no ministério em espanhol. Então, ele não está aqui conosco nesse momento. Já participou dessa cerimônia no culto espanhol. E tivemos o privilégio, quero convidar o nosso presbítero Luiz para que venha ficar no meio, aqui mais à frente um pouquinho. Nós não vamos fazer perguntas a ele, promessas e votos, porque ele já é ordenado. Mas ele foi eleito e agora nós vamos fazer o processo de instalação para mais um mandato de 3 anos. Então ele está oficialmente sendo instalados aqui. E nossos irmãos estão aqui para que nós oremos e abençoemos a vida desse nosso irmão. Amém? Eu quero convidar o nosso presbítero Jonas para fazer uma oração de instalação. Se você está aí conosco, coloque a sua mão assim sobre ele, para que o Senhor continue a usá-lo e renová-lo no processo de servir o Senhor nessa capacidade aqui nesta igreja. Oremos. Amado Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de servir na sua casa, Pai. De poder contribuir, Senhor, pelo pouco que a gente tem, Senhor, mas o Senhor escolhe nos usar, o Senhor escolhe nos capacitar, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, Pai. Em especial, Pai, nesse momento de que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Sim, Pai. Dá, Senhor, do seu bálsamo, Senhor, da sua unção, Senhor, na vida do Luiz Henrique, na vida, Senhor, de toda a liderança dessa igreja, Senhor, principalmente os presbíteros, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com palavras, Senhor, sim, com pensamentos bons, Senhor, com sabedoria vinda do alto, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na hora de falar com os irmãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, Pai. De admoestar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos exemplos, Senhor, nesse lugar, Senhor. Pai, que tarefa difícil, Senhor, essa, Pai. Amém, Deus. Mas o Senhor nos confia, Senhor. O Senhor nos Amém, abençoa, Deus. o Senhor nos capacita, Pai. Obrigado por isso, Pai. Abençoa a vida do Luiz Henrique, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Deus. Amém. Esses irmãos, quando se tornam presbíteros, são perfeitos. Vocês sabem disso, né? Meu marido é. Perfeitos, com exceção do marido da Gênia. São perfeitos. Nós não somos perfeitos. Cada um de nós, como presbítero, pastores, também são presbíteros. Nós temos uma responsabilidade de cuidar desse rebanho. Orem por nós. Esse ano nós estamos fazendo assim um voto além do normal, dizer que haja um reconhecer da igreja pelo papel que esses homens encarregados por Deus, abençoados por Deus, estão exercendo. E que vocês nos ajudem, orando, nos exortando, nos encorajando, palavras de encorajamento, palavras de exortação, para que possamos continuar a servir. Vocês prometem isso? Eu não ouvi vocês. Vocês prometem isso? Eu ainda tenho uns visitantes. Você prometem fazer isso? Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. É nosso privilégio também fazer a instalação de diáconos. Nossos irmãos permaneçam aqui e quero convidar os seguintes... perdão, gente.
A declaração, olha só. Eu agora declaro, comunico, anuncio, pronuncio que Luiz Henrique foi regularmente eleito e instalado como presbítero regente nesta igreja, de acordo com a palavra de Deus e conforme a Constituição da Igreja Presbiteriana na América. E que, como tal, ele tem direito a todo encorajamento, honra e obediência no Senhor. Em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém. Quero agora convidar nossos irmãos diáconos que estão sendo instalados, que já são ordenados, que foram eleitos para novos termos. E a lista que eu tenho aqui são do Paulo Yegros. Pode vir, Paulo. Também do nosso Kleber. E também do nosso Fábio. Esses são os nossos irmãos. Mais uma vez vou pedir ao nosso presbítero Israel que leia sobre o papel dos diáconos. Ouça com atenção. José Domingos não está esquecido. Ele vai ser ordenado. Ele vai ter uma experiência extraordinária. Viu? Nada. Não, como eu vou esquecer desse homem? Oremos. Ouçamos. Os diáconos são membros da junta diaconal. A responsabilidade primária do diácono é a misericórdia. Eles ministram as necessidades das pessoas em tempos de crise ou em meio de situações difíceis. Eles também participam na administração, especialmente no cuidado das dependências, estacionamento e equipamentos da igreja. Diáconos ajudam durante os cultos, servindo como saudadores, atendentes, liderando, quando necessário nos cultos, tanto regulares quanto especiais. Diáconos são responsáveis quanto ao servir, quando nossas dependências estão sendo usadas por outros segmentos da congregação. Desnecessário dizer, fidelidade nos dízimos e ofertas, frequência regular aos cultos da igreja, participação ativa em pelo menos um ministério é imperativo. Eu queria perguntar, eu estou olhando, não estou reconhecendo, algum diácono que já está em exercício, que esteja presente, que não está sendo instalado nesse momento? Ou esses são todos os diáconos que estão aqui, né? Eu sei que nosso irmão Argil, onde é que ele está? Onde ele se escondeu? Acabou de sair? Amém. Então vou pedir, fugiu nesse. Nosso presbítero Jairo para orar para os nossos irmãos que estão sendo instalados. Orem conosco, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, agradecidos somos, Senhor, por esse tempo tão precioso, Pai, na sua presença, Pai. Agradecidos pelo privilégio que nós temos de os unidos como filhos seus, servos do Senhor, também sermos servos na sua casa, Pai. Esse ministério é teu, Pai, a igreja é tua, Senhor. Os dons e talentos, o Senhor que nos dá, e é uma honra para nós poder retribuir e estar trabalhando, Pai, com aquilo que o Senhor já nos ofertou primeiro. Somos gratos desde o princípio, Senhor, porque antes de tudo o Senhor nos amou, nos resgatou e nos salvou. Então hoje aqui nós estamos com uma forma de amor, entregando a Ti, Senhor, aquilo que já veio do Senhor e que seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Esses irmãos amados que caminham conosco, Pai, da mesma maneira que nós, servos, Pai, Sim, Senhor. sempre lembrando o que a Sua palavra nos ensina, que é para o crescimento do Senhor, Amém. da sua igreja. Então, Pai, usa-nos para que toda a honra, toda a Amém, glória Senhor. seja dada a Ti. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, é meu privilégio, eu pronuncio e declaro que Kleber, Fábio, Paulo e Yegros foram regularmente, perfeitamente eleitos e instalados como diáconos aqui na igreja CCP de Newark, conforme as escrituras e a constituição da igreja presbiteriana na América. E como tais, eles têm o direito a todo encorajamento, honra e obediência no Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a congregação diz amém, amém. Permaneçam todos aqui. Agora queremos convidar aquele que pensaram que nós tínhamos esquecido. José Domingos. José Domingos, fica aqui bem no meio, viu? Bem no meio, olhando para a igreja, por favor. Aqui, bem que no meio, separados dos demais, irmãos. Olhando para eles.
Vocês viram como ele está bonito hoje? Ele fez uma promessa que todo domingo ele virá assim. Eu nasci bonito, né, pastor? Você nasceu no domingo. Há controvérsia, né? Amém. Irmão José Domingos, ouça as perguntas, responda ao Senhor e também para o nosso presbítero Israel vai ler pausadamente. São várias perguntas. Ouça e responda com toda firmeza diante do Senhor. Você crê que as escrituras dos testamentos Antigo e Novo, conforme originalmente entregues, são a palavra de Deus sem erro, a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como contendo o sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras, e você ainda promete que, se em algum momento se encontrar em desacordo com algum dos fundamentos deste sistema de doutrina, você, por iniciativa própria, comunicará ao Conselho a mudança que ocorreu em suas convicções desde a assunção deste voto de ordenação? Você aprova forma de governo e disciplina da Igreja Presbiteriana na América em conformidade com os princípios gerais da política bíblica? Você aceita o cargo de diácono nesta igreja e promete cumprir fielmente todos os deveres do mesmo e se esforçar pela graça de Deus para tornar a provisão do Evangelho em sua vida e dar um exemplo digno perante a igreja da qual Deus fez de você um oficial? Sim. Você promete submeter-se aos seus irmãos no Senhor? Sim. Você promete esforçar-se pela pureza, paz, unidade e edificação da igreja? Sim. Tendo o diácono eleito respondido afirmativamente, o ministro dirigirá aos membros da igreja a seguinte pergunta. Essa é a minha pergunta a vocês agora. Ouçam com atenção, uma pergunta longa, e respondam. Vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem este nosso irmão José Domingos como diácono e prometem-lhe toda a honra, encorajamento e obediência no Senhor, que seu cargo, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, o faz merecedor? Vocês prometem? Sim. Amém. Vamos pedir ao nosso irmão José Domingos que se ajoelhe para orar, para nós orarmos pelo irmão. Ajoelhe de frente para a igreja, isso. Quero convidar o nosso presbítero Luiz Henrique para que faça essa oração e nós vamos colocar nossas mãos sobre ele. Aqui na sua cabeça, os seus ombros, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos. Amado, Deus colocou no teu coração servir. Então, você tem em casa um exemplo de quem já está servindo a Deus como um missionário. Amém, Deus. A recompensa, o reconhecimento vai de sempre de Deus. Sim. Então, no teu coração, faz tudo para Deus. Amém. Não espera de nós, Não. porque nós somos falhos. Sim. Nós homens somos falhos. Sim, Pai. Então, muitas vezes não vai ter o reconhecimento, não vai ter o glamour, mas Deus vê. Deus conhece o teu coração. Sim, Pai. Então tem bom ânimo e faz essa obra que Deus te chamou para fazer. Amém, Deus. Pai, nós louvamos o teu Sim, nome, Pai. porque tu levanta homens como nosso. Tu levanta homens para dirigir, ó Pai, para liderar, ó Pai, esse ministério, Pai. E nós te agradecemos, porque tu tem colocado no coração desse homem o desejo de te servir, de te amar e de te honrar, Pai. Te pedimos que tu lhe dê força, que tu lhe dê, Senhor, saúde, que tu lhe dê paz, Senhor, que tu lhe dê sabedoria, Pai, para ele estar, Senhor, liderando conosco, para ele estar, Senhor, servindo, Senhor, como diácono, com excelência, Pai, com excelência, com todo o amor, ó Pai. Te pedimos que tu conforte o seu coração quando ele precisar de conforto. Amém, Deus. Te Sim. pedimos, ó Pai, que tu derrame, Pai, Sim, Pai. chuvas de bênção sobre a Sim, vida sim. dele. Sim, Pai. Te pedimos que tu lidere os seus passos Amém. a cada dia. Sim, Pai. Abençoe sua família, Pai, sua esposa, seus filhos. Abençoe Amém, seu Deus. trabalho, que ele possa, Pai, cada dia ao levantar sente o teu amor derramado sobre a vida dele. Muito obrigado, que teu nome seja glorificado através da vida dele. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
É meu privilégio, irmão José Domingos, ajudá-lo a levantar-se. Ele dar a mão direita da comunhão. Cada um dos irmãos vão dar a mão direita para você. Peguem lá, por favor. Recebendo como parte dessa junta diaconal. Nós podemos aplaudir ao Senhor e louvar. É meu privilégio, mais uma vez, pronunciar que nosso irmão José Domingos foi devidamente ordenado e instalado como diácono aqui na Igreja CCP. De acordo com a palavra de Deus e a Constituição da Igreja Presbiteriana da América, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Alguém adivinha em qual estado eu nasci no Brasil? Será pelo modo de eu falar ou pela minha roupa? Só faltou o chapéu do Efraim e o par de esporas, né? E além disso, o mineiro gosta muito de contar causa. Vou fazer a história curta. Lá em Minas, a gente trabalhava na fazenda e Minas é um estado produtor de leite, carne e café, especialmente café, né? E nós trabalhávamos com café lá no Brasil. E lá, quando eu era adolescente e estava perto, meu pai, me ajuda aqui. Porque além de produzir, meu pai ainda comprava dos vizinhos ali para juntar um montante bom e levar para a exportadora para mandar para nós aqui tomar um cafezinho bom. Então, nessa ajuda que ele me pedia, existia uma balança pequena, bem pequenininha, de braços, né? Vocês lembram da balança de braços? E meu pai falava assim, vai lá e, depois do café limpo, precisa fazer a análise, né? Limpá-lo e para ele ficar com um grão limpo, sem a casca. E o meu pai falava, aquela balança como ela é bem sensível, e ela precisa de estar bem limpa, para que ela possa refletir a verdade. Porque se a balança tiver uma sujinho, ela vai pender para um lado, não é? Então, por aí agora vocês vão notar qual o versículo está lá em Provérbios 11, versículo 1. Diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E leve no seu coração que o Senhor possa estar nos mostrando, porque Ele é fiel conosco, Ele é justo, né? E nada mais importante da nossa vida, nós retribuímos ao Senhor o que Ele faz conosco. Amém? Vamos orar e temos aqui as nossas salvas, nós podemos trazer presencialmente, temos várias formas de apresentarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, como online, por texto. E esta é uma prática que a gente, como membros, foi falado aqui, né? Que nós temos como voto, a partir do momento que nós nos tornamos membros e líderes. Então, o nosso visitante que faz parte, está presente hoje ou nos está vendo online, não se sinta constrangido ou envergonhado, mas isso é uma bênção do Senhor que nos traz alegria. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua provisão nas nossas vidas, te agradecemos porque estamos alegres, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado
o que comer, o Senhor tem nos dado a nossa mesa farta, ó Pai. E queremos te agradecer também por aqueles, ó Pai, que estão a caminho, Senhor, de entendimento, de quão é gracioso poder te servir neste momento, ó Pai. Então, esteja conosco, abençoando aqueles que ainda não puderam, Senhor. Às vezes a falta de trabalho, Senhor, o trabalho está escasso, mas confiamos em Ti, na Tua vontade, no Teu querer, que é o melhor para nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ele poderá vir entregar esse seu dízimo de ofertas a qualquer momento. Queremos, nesse inteirinho, fazer alguns avisos, lembrando de atividades aqui na igreja. O primeiro deles é no mês de dezembro, aqui na CCP. Você vai estar recebendo mais informações. É uma lista de eventos, de ministérios. Tome posse disso aí. Eu queria chamar a atenção do próximo domingo. Próximo domingo nós vamos ter 2 cultos, conjuntos com português, inglês e espanhol. Nós vamos ter o primeiro culto às 10 horas. Espanhol e português juntos. A que hora vai ser o culto domingo que vem? Às 10 horas. Não 10h30, 10 horas. Espanhol e português. Se Deus quiser, o sol vai brilhar, a neve vai ser derretida, a chuva vai limpar tudo, nós vamos ter os desafios que tivemos hoje. E também nós vamos ter o primeiro culto às 10 horas, português e espanhol, e depois ao meio-dia, inglês e português. Ambos os cultos vão estar sendo realizados no próximo domingo. É o nosso culto das velas. Lembram daquilo? Nós apagamos as luzes todas e nós temos a oportunidade de ver a luz das velas representando a luz dos céus que brilhou em nossas vidas com o nascimento de Jesus. Tomem posse. E também já coloque na sua agenda para o dia 31. Nós não vamos ter nada aqui no dia 24, na véspera de Natal. Mas no dia 31 vai ser uma festa só. Normalmente chegamos aqui para o jantar às 8 horas e o culto às 10. E damos os nossos abraços, nos rendemos ao Senhor no ano novo que está chegando. E terminamos de meia-noite, depois normalmente os mais jovens, né, ficam até de madrugada, né, José Domingos? Nós temos umas limitações, não é isso? Cabelos brancos, a gente vai embora mais cedo. Mas a ideia de juntos como igreja família, celebrarmos o novo ano que nós vamos estar saudando e abraçando aqui para o nome do Senhor Jesus. Encorajamento. Alguns membros mais antigos já conhecem o que a igreja tem. É um congresso que vamos colocar rapidinho já. Olha só. Só tem pastores assim extraordinários. Hernandes Dias Lopes, Michel Peragini, alguns que eu conheço pessoalmente, também Rafael Abdala, Luciano Subirá e o Jackson Antônio. Não ouvi ainda, mas todas as vezes. É bom também? O Tony disse que é bom, então o Jonas também. Se você está interessado, nosso conselho resolveu fazer um investimento. Há um registro, uma matrícula que custa $99, arredondando, $100. O hotel e também a parte de alimentação é individualmente. Começa na quinta-feira à noite e termina no sábado ao meio-dia. As datas estão aí no dia fevereiro 26 a 28, aqui pertinho, 1 hora mais ou menos e pouquinho de distância. Nossa irmã Adriana faz assim. Nessa semana vamos mandar o telefone dela também. Ela está encarregada pelo nosso conselho de receber e orientar como fazer. Coloque o próximo foto, por favor, que já tem aí temos um Q&A. Para vocês que são avançados em tecnologia, você pode fazer a sua inscrição. Se tiver problemas, menos financeiro, você fala com a nossa irmã Adriana. Todos os líderes de ministérios da igreja vão receber a ajuda dos $99. Nós vamos ajudar com o registro. Vale a pena. Vale a pena você vir lá e vai ser muito abençoado. O próximo anúncio que eu queria fazer é uma celebração. Vocês sabem que nós temos um ministério chamado The Daycare Center, não é isso? Desde 2000, que ano foi, Jenny? 2001 que nós começamos? 2001, né? Ela foi a nossa primeira diretora, não é isso? Lá no início, nos primórdios. E completamos já 25 anos, celebramos recentemente. Eu queria que você soubesse que essa semana, além do nosso sistema estadual de fazer as inspeções, nos deu nota 100, tudo que nós fazemos, a qualidade, tudo do nosso ministério. Mas essa publicação, que é independente, publicou e nos considerou como o melhor daycare center do Ironbound em Newark.
Nos alegramos e nós celebramos isso em qualidade. Muito, muito bom ter isso conosco. Amém? Então, esses são alguns dos eventos e também oportunidades de servir que nós temos, que eu gostaria de dizer. Gostaria de saber, com esse tempo maravilhoso que está lá fora, e é maravilhoso, precisamos dessa neve também, né? Há alguém nos visitando pela primeira vez? Eu vi que Graziele voltou, né? Está aqui conosco. Há alguém mais nos visitando? Aonde? E esse jovem, qual é o seu nome? Edson. Além do Edson, há mais alguém nos visitando pela primeira vez? A irmã já esteve aqui já? Outra vez? Muito bom. Muito bem-vindo, Edson, em nome do Senhor Jesus. Olha só. Mostrem para ele, né, o café onde está, para que também esse carinho de conversarmos uns com os outros. Que coisa muito boa que é isso. Agora é a oportunidade também. Nossos adolescentes com a nossa irmã Kiantri. Um momento, pausa. Eu estou vendo corretamente, a Iana está aqui, Iana? Iana, você pode vir? E queria convidar o Tony também para vir até aqui. Tony e... Tomorrow? He said he was coming tomorrow. Who's coming tomorrow? Para vocês que talvez não saibam, esses são dois missionários que nós temos com o Jocum, Youth with a Mission, jovens com uma missão. Ambos esses irmãos. O Tony voltou na Califórnia, que foi a missão dessa, como é que chama? A gente chama de prático. O prático, né? Estudaram bastante, se prepararam, prático. E a nossa irmã Iana esteve em que lugar? Que país da South Africa? South Africa é um país, né? Amém? E ela já está falando South African e está falando português também, não é isso? Fala para nós como foi a sua experiência e o Tony vai traduzir para você. Tony, você usa o mesmo microfone? In South Africa or just in general? Whatever way. Wait, in South Africa? Obrigado, Luiz. South Africa was really different. Like, it's not really like the U.S. It's really hot, for one. A África do Sul é muito diferente, é muito mais quente. The people are also really nice guys. Like, I was so shocked. I was like, wow. Everybody's saying good morning, how are you? As pessoas lá são muito legais, são muito acessíveis e elas falam oi, tudo bem, como você é. But something that I really loved is that, like, even though they didn't have a lot, they were still really joyful, and the people who did believe in Jesus, like... Uma coisa que eu achei muito legal é que as pessoas lá, eles não têm muito, mas eles são muito alegres, eles têm uma alegria muito grande. And those who believe in Jesus, like, the faith that they hold was so strong, like, they're like, God told me this, I'm holding that, like, and it was really strong. E aqueles que acreditam no Senhor, eles são muito, vamos dizer, fervorosos, e aquilo que eles recebem do Senhor, aquilo que eles acreditam no Senhor, eles seguram aquilo com muita força. We got to do many ministries. The one that stuck out to me the most was when we went to a prison. A gente fez muitos ministérios, mas um que teve muito impacto na minha vida foi o ministério na prisão. And it was impactful to me because I was literally sitting at a table with men who were in jail for years, who did, like, some were like murderers, some were robbers, some were there for assault and like different crimes like that. E eu estava sentada na mesa com uma pessoa que cometeu um crime, que cometeu um assassinato, algo muito pesado. Yeah. So it was only 1 week long that we were there, but from Monday to Saturday, the transformation was insane. A gente ficou lá de segunda a sábado e a transformação que aconteceu lá foi muito insana. They came in really quiet, just listening. Some of them, most of them actually were not Christian. As pessoas lá não eram, a maioria dos prisioneiros não eram cristãos. But by Saturday, they were worshiping so hard and so loud. Many of them were carrying Bibles. E no sábado eles começaram a adorar o Senhor. Eles carregavam Bíblias. One of the guys even said that the program revived his humanity. Dos caras disseram que foi um reviver humanitário. Yeah, and
Yeah. So in doing that ministry and being there and getting to talk to these men, see their lives, see how they were really sweet. I really felt like, wow, this is what Jesus did. These are the tables that he sat at. Like, these are the people that he went after. Yeah, e ver eles, a gente pode sentar na mesa com eles, a gente pode ver que foi isso que Jesus fez com as pessoas, sentar na mesa e poder escutá-los. Yeah, and then another thing that impacted me was the youth there. A lot of them don't know Jesus, but they're curious, they're seeking, they're searching for something. E uma coisa que impactou também foi os jovens. Eles não eram cristãos, mas eles estavam procurando por algo, buscando algo. Yeah. So a lot of them really early get into drugs. They join gangs. The girls become pregnant. But when we would talk to them, they would let us pray for them. They would be like, okay, like, yes, I'll come to the service that you guys are having. Yes, I'll listen. Yes, you can pray. You know, what can I'm sorry. Deixa eu ver se eu consegui pegar tudo. E eles, os jovens de lá são muito envolvidos com gangues, com criminalidade. Drogas. As meninas engravidam muito cedo e só que todos estavam preparados para escutar o Senhor. Yeah, so in doing all these ministries, I feel like not only did we impact them, but they impacted me. They made me go after the Lord harder. Muitos desses ministérios eu não impactei, mas eles me impactaram. So yeah, I don't want to take up too much of your time, but it was very great, it was amazing, and it really changed my life. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas foi algo muito maravilhoso e que me impactou muito. Amém. Obrigado. Não vão embora sem dar um oi com eles e falar e abraçar. Nós investimos em oração, em apoio financeiro, em todos os sentidos. Estejam fazendo isso em nome do Senhor. Isso vai para o Luiz de volta, né? Amém? Estamos aproveitando esse dia tão tranquilo assim, esse aconchego. Parece que estamos em casa, em volta aqui de uma lareira, né? E daqui a pouco o almoço, essas coisas gostosas, né? Almoço aqui não, na sua casa, né? Amém. Mas vamos aproveitar esse momento. Saia do seu caminho para dizer um oi para alguém que você talvez nem saiba o nome ainda. Por favor, você faça isso. Nossas crianças vão para a sua classe, nossos adolescentes vão para a sua classe também. Isso que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber, pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Amém. Na desarrumação santa. Nós temos uma declaração a fazer da parte do pastor Renato e também Cláudia.
Declaração para a Igreja CCP, dia 14 de dezembro de 2025. Como eu disse, temos uma declaração a fazer. Hoje é o dia, que dia é hoje? 14 de dezembro. E ainda não temos a conclusão do processo para um candidato para ser votado pela igreja para a posição de pastor titular da CCP. Como eu lhes havia dito em junho deste ano, dia 1º de junho, eu não deixarei vocês órfãos, mas permanecerei com vocês até o final de maio de 2026, caso seja o que Deus assim o queira. Yes. Estaremos, amém, presta atenção, estaremos empenhados em um futuro cheio da graça e da plenitude do Espírito Santo. Eu creio que nessa quinta-feira na oração já começou isso. Santo Espírito de Deus, encha-nos. Essa é uma das áreas que eu gostaria de ver a igreja, nós gostaríamos de ver a igreja, sabe, realmente cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Para a nossa igreja, e continuamos aguardando a direção clara e saudável da parte de Deus. Ele dá a palavra de final para tudo. Você pode dizer amém? Amém. Tenho tido o hábito, às vezes, a maioria das vezes, mas às vezes paramos de fazer por um tempo. Eu sempre peço que a gente pegue a nossa Bíblia, seja ela de papel, de livro, ou seja eletrônica, e vamos fazer uma oração juntos. É uma declaração. Quando eu escrevi essa oração, palavras conhecidas, a ideia era dizer, Senhor, quero ouvi-lo. Fala ao meu coração e declarando como eu encaro a Bíblia, a palavra de Deus. Então, com a sua Bíblia, levante-se se você a tem, por favor, e repita comigo. É uma oração ao Senhor, uma declaração, um desejo do coração. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para a minha vida. Eu quero ouvir o que ela diz. E eu quero obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Abram a sua Bíblia, essa revelação de Deus em Mateus, capítulo 2. Nós vamos estar trabalhando com os versículos de 1 a 12. Eu vou ler, depois vou passar uma explicação, se possível, verso por verso, alguns pontos. E, por último, uma aplicação. Um tempo bastante específico, diretamente. Isso vai ser a nossa aproximação. Enquanto você está abrindo lá em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, nós temos 2 evangelhos que falam sobre o nascimento de Jesus, que são, quais são os evangelhos? Mateus e Lucas. Mateus, os estudiosos indicam, e ali o livro em si substancia essa indicação, é de que ele foi escrito por um dos discípulos de Jesus, Mateus, chamado Levi, também era o seu nome antes de seguir a Jesus, e ele escreveu tendo em mente a nação judia, aqueles que conhecem o Antigo Testamento. Eu estou mencionando isso porque esse texto aqui de Mateus capítulo 2, parece que contradiz essa ideia, mas eu vou explicar o porquê da importância desses 12 versículos. Então, e Lucas foi para o mundo inteiro, o mundo grego-romano da época, então as suas ilustrações é para informar. Quer ver um exemplo? Na genealogia, capítulo 1 de Mateus, capítulo 5 de Lucas, ambos falam desde Jesus do nascimento, vão voltando, né? Só que Lucas vai até Adão, porque ele está falando ao mundo. No caso de Mateus, ele vai até Abraão, porque ele está falando ao pai da nação, o pai da nossa promessa, o pai da nossa fé, né? Assim, colocando, são perspectivas. Mas, anyway, só para dar uma ideia, né, do que fazer. Como eu disse, o que nós temos aqui sempre na Bíblia é o ensino, instrução, mas revelação. Quem Deus é. Como Ele nos vê. Qual é a nossa condição? E, principalmente, qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós, individualmente e também como grupo, como nação, como povo, como igreja, tudo isso aí. Então, é com essa disposição que nós vamos debruçar e ver, Senhor, que lições, que revelações o Senhor tem a seu respeito, a nosso respeito, nesses 12 versículos. Encorajo que você mantenha a sua Bíblia aberta, vai estar na tela também, mas você pode, com a Bíblia aberta, o seu lápis na mão, a sua caneta na mão, anotando, fazendo highlights, o que for necessário para fazer isso. Mateus 2, versículo 1.
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Nós temos na tela, Ricardo? Vai estar passando também, né? Então vou repetir. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente, e foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Pai, como oramos já no culto anterior e também na preparação, ó Deus, abre nosso entendimento, abre nossos olhos espirituais, olhos da alma, para que nós possamos captar, Senhor, a revelação a seu respeito, seu amor, cuidado, planos para nossas vidas, e também, Senhor, aquilo que o Senhor quer passar para nós, plantar em nossas vidas, Senhor, nos estimular a seguir e obedecer. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Verso a verso, algumas colocações apenas que eu gostaria de fazer. Versículo 1. Esse texto começa dizendo: depois que Jesus nasceu. Então está dizendo, o nascimento em si já aconteceu. Eu vou entrar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, quanto tempo teria passado desde o nascimento, o dia do nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Olha só, magos, continua o verso, magos vieram do Oriente. Preste atenção, nós cantamos até um cântico, né? Nossos, em português eu não sei, eu estou pensando em inglês aqui, né? We three kings do Oriente chegamos. Nós três reis, eu já contei essa história para vocês também, quando eu era menino, bem pequeno, lá na igreja do meu pai, no interior do Espírito Santo. Então, todos os anos as crianças faziam lá um teatro, uma coisa assim. E naquele ano me escolheram, talvez por ser filho do pastor, para ser um dos reis magos. Eu era rei mago número 3. Mas quando chegou lá naquele dia, a igreja cheia, não era muito grande, mas a igreja estava cheia, eu sei que eu estava lá fora, aí chamaram o rei mago número 1, aí foi lá, o primeiro mago apareceu. Rei mago número 2 passou. Aquilo me deu uma crise de nervo tão grande. Rei mago número 3, eles estão esperando até hoje. Fugir. Mas eles eram magos, não reis. A tradição nos colocou a ideia de reis, eles não eram reis. Magos, e você quer ter uma boa ideia de quem são esses magos, você vai no livro de Daniel, porque Daniel, quando ele foi para a Babilônia, lembra-se aquelas testes todos que o Senhor usou daquela maneira? Ele foi sendo promovido, de repente ele era um chefe lá dos magos. Magos eram pessoas sábias, interpretadores de sonhos,
pessoas que tinham uma habilidade assim de estudo, de procura da verdade, da sabedoria. Eles tinham também a fama, e também faziam isso muito, de serem astrólogos. Hoje nós temos GPS, temos satélite, essas coisas, mas naquela época as estrelas eram tudo. Como é que você navegava, como é que você viajava, definia tudo, conhecendo a lua nova, as estrelas, os astros, o firmamento, tudo isso. E eles eram pessoas extraordinárias. No livro de Daniel, você vai ver que o Daniel é promovido também com seus amigos, né? Mas também o fato de que, infelizmente, lá no livro de Daniel, muitas vezes eles não acertavam, eles não sabiam, porque lhes faltava o conhecimento do Senhor. Então, o que é que nós vemos aqui? Não eram reis, como nós temos às vezes na tradição, mas eram pessoas sábios. E para você ter uma ideia do papel deles, veja lá em Daniel, entre outros, do Antigo Testamento, né? Agora, como é que esses homens... Eu sei que o Espírito Santo agiu, Deus agiu através do Espírito Santo na vida deles, mas como é que eles sabiam sobre a promessa do Cristo, do Messias? Lembra que eles falaram o rei dos judeus? O Herodes já entendeu Cristo. Né? Cristo é a palavra para Messias, o ungido de Deus é aquele que viria. Como é que eles sabiam disso? Certamente, na Babilônia, no exílio do povo, Daniel e outros trouxeram as informações. Compartilharam com eles. Então, eles estavam familiarizados com aquilo tudo que era bastante conhecido para o povo de Deus. Então, das Escrituras, da promessa daquele rei que viria. Agora, quantos magos foram lá do Oriente para Jerusalém? Quantos? Quantos? Não tem erro, pode falar sem medo. Quantos foram? Normalmente, nós falamos que foram quantos? 3. Mas não tem lugar nenhum. É muito provável, certamente, que não eram somente 3. Havia uma caravana, até questão de segurança. Então, eles não eram apenas 3. Por que nós falamos 3 magos? Por causa dos 3 presentes. Ouro, incenso e mirra. Mas não eram 3. Então, eu não quero estragar aqui os sonhos, as perspectivas de cada um, né? Agora, eles vieram de onde? De que parte do mundo que eles vieram para chegar a Jerusalém? Oriente. Que países compõem o Oriente? Quando você fala Oriente para o brasileiro, você imediatamente pensa quem? Alguém do Oriente é chinês, Japão, certo? Não deixa de ser o Oriente, mas no contexto bíblico, em Jerusalém, esse Oriente era o leste de Jerusalém. E que lugares estes foram onde o povo de Deus esteve exilado por bastante tempo e trouxe a informação sobre o Messias? Babilônia, Pérsia, onde estão Iraque e Irã hoje, se você olhar no mapa. Então, esse Oriente daquela região. Então, nós sabemos isso, né? Agora, qual a distância lá da Babilônia, do Iraque e do Irã para Jerusalém? Vamos lá, qual é? 900 milhas. Eu sei que você sabe, mas eu vou ajudar. Então, 900 milhas. Tá? E qual a distância de Jerusalém para Belém? 10 milhas. Eu sei que você sabia. Então, mas só para reforçar, né? 900 milhas. Agora, eles não viajavam de avião, nem de carro, nem de trem, nada disso, né? Viajavam ali, cavalos, na maioria das vezes, mas também aqui, pela tradição, camelos, né? E é uma viagem longa, com muitas paradas e tudo mais. Então, eles levaram muito tempo para chegarem até ali. Isso começa a colocar luz para nós, você vai ver um pouquinho, né? Eles perguntaram, versículo de número 2, onde é nascido, onde está o recém-nascido, na minha versão diz, eu creio que está na tela também, né? Onde está o recém-nascido? Notaram? Não há um bebê mais, porque desde que eles viram a estrela, quando Jesus nasceu, e agora que eles fizeram aquela viagem de 900 milhas, até chegarem aí, provavelmente, entre 1 ano e meio e 2 anos. Pastor, como é que pode ser isso? Lá no presépio tem o bebezinho com Maria, lá na manjedoura, lá no estábulo, naquele lugar, e temos ali os pastores que estão, né? Os anjos já vieram, anunciaram que os pastores estão ali, são os primeiros convidados, e estão ali os reis magos também. Então, como é que a gente faz isso? É porque nós juntamos tudo. Do mesmo jeito que dissemos, são 3, nós juntamos tudo. Provavelmente, eles chegaram lá quando Jesus, o texto falou, eles não perguntaram, onde é que está o bebê? O que nós vemos? Onde é que está o quê? O recém-nascido, o menino.
E também nós vamos ver mais tarde, porque quando eles recebem a instrução de Deus para não voltarem a Jerusalém, o que o Herodes manda fazer? Ele mandou matar todos os meninos de que idade? De 2 anos para baixo. Então ele fez o cálculo e viu, esse menino já não é mais um menino, né? Ele não é um bebezinho, acabou recém-nascido, mas tinha o tempo de pelo menos 2 anos. Ele vem para fazer, tudo bem. Agora, quando chegaram lá em Jerusalém e falaram com Herodes que onde é que está o rei, aquele que é nascido rei dos judeus, Herodes ficou perturbado. Eu fui lá cavucar um pouquinho para ver lá no original, é muito bom fazer isso, né? De olhar para ver o significado de palavra. Esse perturbado, a palavra é o seguinte, naquela época, por exemplo, quem está no navio. Nós estávamos num cruzeiro, num navio enorme, né? 5.000 pessoas, então é um negócio que, mesmo quando o mar não... que está um pouquinho revolto, um navio daquele tamanho, ou um peso tão grande que você quase não sente. Praticamente é como se você estivesse na terra. Mas na época do tempo povo de Deus. Você lembra com Jesus? Jesus fica orando, os discípulos entram no barco, uma tempestade vem e eles se desesperam, né? Aliás, não quero sair da mensagem, mas você notou? Jesus manda que eles vão, eles ficam lá fora orando e tempestade acontece. Outra vez, Jesus está no barco e tempestade acontece. Né? A gente até canta, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai bem que Ele acalma. Mas isso quer dizer que com Jesus na nossa vida nós não temos tempestades? Não, né? Com Jesus na nossa vida, com Jesus lá orando por nós, sempre vão ter tempestades. Mas voltando aqui ao ponto. O ponto é que o Herodes teve aquele problema, ele chegou a passar mal, muito mal, como se fosse um barco totalmente descontrolado. Essa é a intensidade desse ficar perturbado, o mar revolto extremamente, né? Então, ele mandou chamar os sacerdotes. Eu acho muito interessante que os sacerdotes vêm e eles sabem direitinho. E eles dizem lá no versículo de número 5, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Alguém se lembra qual foi o profeta? Essa semana passada nós estávamos lendo a Bíblia no ano inteiro, e eu sei que vocês me acompanham. Todos os dias vocês estão lendo a Bíblia, um plano de leitura de 2 anos, não é verdade? Então, você lembra qual foi o profeta que falou isso para nós? Nós lemos sobre isso. E tu, Belém, que profeta foi? Seus mentirosos não estão acompanhando nada. Ah, Senhor, misericórdia dessas ovelhas. Miqueias, capítulo 2. Exatamente. Nós lemos. E tu, Belém, da terra de Judá, de maneira nenhuma és as mais simples, né? Ele falou para nós. Então, eles copiaram dali, né? Ele falou isso para nós. Então, Herodes vem e ele vai falar, né? Mentindo para eles. Vamos lá, descubram onde exatamente, nos informem. Mas o plano dele era matar a Jesus. Ele pediu isso, né? Agora, notou algumas aplicações que nós vimos a isso, né? Aqueles leis, profetas, doutores da lei, mestres, sabiam tudo. Os magos ouviram uma estrela lá no Oriente, Babilônia, Pérsia, Iraque, Irã, os dias de hoje. Viajaram 900 milhas. Jerusalém está a 10 milhas. Quantos daqueles profetas e leis, mestres da lei e líderes religiosos saíram de Belém 10 milhas para ir até Belém para conferir? Quantos foram? Nenhum. Isso começa a nos preocupar. Então nós sabemos que aquele menino já não era um bebê recém-nascido, mas era agora já um menino, possivelmente até 2 anos de idade, pelo contexto. Isso é o que o texto nos fala, e eu creio que eu ajudei com algumas informações. Que aplicações, pastor? A primeira eu já mencionei. Propósito de Deus. O Senhor, através de Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe o que pulou da página para mim, assim que eu estava lendo? Porque se Mateus foi escrito para os judeus, eles pensavam, e parte do problema dos nossos irmãos, né, quando discípulos de Jesus, quando Jesus ascendeu aos céus, Jesus tem que ser bem específico. Vocês vão pregar em Jerusalém, para aqueles que são do seu grupo, Judeia, aumenta um pouco o ciclo, vão para Samaria. Vocês não gostam de Samaria, mas vocês precisam ir lá. E depois falou, até os confins da terra. Então Jesus está revelando da parte de Deus que Deus deseja que nós façamos discípulos de todas as nações.
É impressionante que logo no capítulo 2, ele já começa colocando como Jesus, a vinda, o nascimento dele, já havia incluído pastores, né? Povo de classe baixa, simples, pouco conhecimento, má reputação, que tem de acesso, são os primeiros convidados para visitar o bebê. Mas agora também nós vemos que o Senhor vai lá longe, pessoas que nem parte da promessa geral de Deus. Então o que isso revela? O Senhor veio para buscar e salvar, e esse buscar e salvar inclui South Africa, outros países, o mundo inteiro. Não há nação, não há cultura, não há povo, não há grupo cultural que esteja fora do alcance de Deus, do desejo do coração de Deus. É impressionante como isso me toca. O Senhor tem espaço, por isso missões é algo que nós precisamos cultivar, valorizar em todas as áreas, porque está no coração de Deus, incluir. Então, logo de saída, povo de Deus, nação de Israel, vocês foram primariamente o meu alvo, mas eu queria que você soubesse que o coração de Deus está atrás de todos aqueles que estão perdidos, não importa as condições culturais, nacionalidade, língua, costumes, o que seja. Isso fala forte. O Senhor tem espaço para aqueles que são diferentes de nós, que estão longe do Senhor. Agora, notem algo aqui. Deixa eu perguntar para você. De quem foi a iniciativa desse encontro? Foram os magos que, estudando astrologia, viram uma estrela e resolvem vir a Jerusalém? Foi iniciativa deles de vir encontrar Jesus? Ou foi iniciativa da parte de Deus? E como é que nós sabemos isso? Como é que nós sabemos isso? Eu creio que foi da parte de Deus. O ponto é que Deus sempre toma iniciativa. Dá a impressão de que eles foram até lá, mas o Senhor Deus mandou uma estrela. Eu estava procurando um título, sempre gosto de colocar um título nas mensagens. Só o título que me veio: A Luz que Leva a Vida. A luz, uma estrela que provocou. Da mesma maneira que me impacta profundamente que Deus tem lugar para aqueles que são diferentes de nós, que estão fora do nosso círculo de amizade, Ele deseja alcançá-los. Isso mostra também que o Senhor vai adiante. Ele traz algo para atraí-los. E às vezes nós nos enganamos pensando: olha, eu me converti, eu entreguei a minha vida a Jesus em tal dia, tal ano. É bom isso, eu me lembro bastante bem do dia que eu abri meus lábios e me rendi ao Senhor. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor, muito antes do pensamento passar na minha cabeça de me render-se, Ele já estava trabalhando na minha vida. Ele veio ao nosso encontro. Olha só, por exemplo, Efésios capítulo 2. Fala assim no versículo 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3 diz o seguinte: nós estamos mortos em transgressões e pecados. Nós estamos debaixo da influência satânica. Nós estamos debaixo da pressão do mundo ao nosso redor, que nos força a viver do jeito que o mundo é. Todo mundo faça também. Nos conformar a este mundo. E também a palavra de Deus nos diz que nós temos uma natureza pecaminosa que ama colocar a nossa vida, o nosso prazer em primeiro lugar antes do Senhor. Lembra-se do apóstolo Paulo? Miserável homem que eu sou. Aquilo que eu já sei eu não faço. Aquilo que eu sei que não devo fazer, me vejo fazendo. Então, é o que Efésios 2, 1, 2, 3 fala isso, nós estamos perdidos. Mas o versículo 4 vem com uma grande notícia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nenhum mérito nosso, Ele olhou para nós e nos deu vida, vivificou, ou seja, nos ressuscitou de mortos em nossos pecados. Ele fez tudo novo em nós. É o que ele está dizendo aqui. Os magos vão ter a experiência através do Espírito Santo de tendo obedecido aquele convite de Deus, seguido aquela luz que Deus enviou. O Senhor deu a iniciativa. Eles responderam e se prostraram. Porém, a iniciativa foi de Deus. Então isso é importante para você e para mim saber. O Senhor é quem nos amou primeiro.
Foi o Senhor que nos olhou e desejou e planejou para nós uma restauração. Quando Ele vem ao nosso encontro, nossos olhos se abrem, é porque Ele nos deu vida. Agora nós podemos responder. Então nós vemos isso aqui, em nome do Senhor Jesus. O que mais que nós aprendemos? Além do Senhor incluir aqueles estrangeiros, o que mais que nós podemos ver aqui? Nossa responsabilidade é corresponder. E eles enfrentaram tudo e todos. Outra aplicação, cuidado para não sermos como aqueles líderes religiosos que tinham conhecimento, mas não tinham prática na vida. Cuidado. Ali com eles, conhecimento, distância geográfica, tudo nas mãos. Não fizeram uso. Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor revela para nós. Mas por último, já é a terceira vez que eu vou falar e vamos concluir, né? Mas por último, o que isso revela a respeito de Deus? Presentes que eles trouxeram. Revela que Deus, através do seu Espírito, revela. Aqueles homens eram estudiosos, astrólogos, homens sábios, atrás da sabedoria. Mas eles escolhem 3 presentes. Não é como os dias de hoje, que quando você tem um baby shower, tem um bridal shower, o que fazem imediatamente? É um registry, né? Você diz o que... As pessoas dizem o que você pode levar e dar de presente. Não tinha registry naqueles dias. Então eles chegaram com 3 presentes. Qual foi o primeiro presente? Ouro. Qual era a mensagem de, ao trazer ouro, eles estavam passando para aquele menino? Dirigido pelo Espírito Santo, estavam dizendo para aquele menino o quê? Reconhecemos que você é rei. Segundo presente, qual foi mesmo? Incenso. Ouro para dizer, reconhecemos que esse menino é um rei. E o outro foi o quê? Incensos. Incenso era reservado para quem? Para divindades, Deus. Nada, não tinham palavra do Antigo Testamento, não tinham nada, mas eles tinham apenas informações de segunda ou terceira mão. O ponto, eles reconheceram, esse menino é rei, esse menino é Deus. Mas finalmente eles trouxeram mirra. O que é isso? O que é isso? Produtos aromáticos que eram usados para embalsamento. Pastor, como é? Ok, ouro, que bênção, é honra. Menino é rei. Incenso, menino é Deus. Mirra. Para nos ajudar a resolver a pergunta com a qual eu vou concluir. O que isso revela a respeito de Deus? Vamos lá, revelação. Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele me aceita do jeito que eu estou. Opção A. Opção B. Deus é tão justo, tão santo, que Ele tem que punir os pecados que eu cometo, que eu cometi e que eu cometo. Qual dos dois é o nosso Deus? O que é que isso revela para nós? Ele é um Deus que me aceita do jeito que eu estou, com todos os meus pecados. Ou Ele é um Deus tão santo, tão reto, que Ele tem que punir os meus pecados? Qual dos dois? Ao trazer... Fale. Ele me aceita como eu estou. É gostoso, né? É porque é bom. Vem como você está, né? Tal qual eu estou, né? Venha ao Senhor. Porém, é parte do processo. Mas qual é a verdade absoluta? Ele é justo, Ele é honesto, Ele é santo. Lembra-se, Adão e Eva, eles desobedeceram. Qual foi a pena? No dia que vocês comerem, vocês morrerão. O que aconteceu? Através deles, todo mundo, o salário do pecado, todos pecaram. Estão separados da glória de Deus, destituídos. E o salário do pecado é o quê? A morte. O que é isso? Deus é justo. Deus é santo. Então, como é que resolve esse problema? Quando eles trouxeram incenso, eles estão dizendo para nós, a palavra de Deus está usando, é que o Senhor aqui traz a solução desse dilema. Porque Ele é amoroso, sim, mas Ele é justo também. Então, o que foi que Ele fez?
Qual foi o plano de Deus? Aí nós vamos lá em 2 Coríntios 5, diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora, a verdade é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E termina lá no versículo 21 dizendo o seguinte, ouça, Deus tomou aquele que não conheceu o pecado. Quem? Jesus. E o fez pecado por nós. Você lembra lá quando Jesus, uma das palavras na cruz, 7 declarações, mas uma delas diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Lembra-se disso? Por quê? Porque naquela hora o Senhor Deus teve que virar as costas para Jesus e colocar os nossos pecados sobre Jesus. Porque lá Coríntios diz o seguinte, Deus tomou aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É uma substituição. Então a verdade é que Deus é reto, Deus é justo, Ele é amoroso, Ele nos ama sim, mas o preço desse amor foi dar o seu próprio Filho por nós, para levar sobre si as nossas transgressões, nossos pecados e nos dar a vida eterna. E esses magos de maneiras extraordinárias entenderam isso. Jesus é Deus, Ele é Rei, mas Jesus é o meu Salvador. É aquele que deu a sua vida para que eu pudesse ter vida. É aquele que me reconciliou com o Pai. Eu estava afastado, irremediavelmente afastado. Mas Natal quer dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando nele, com ele, o mundo que estava perdido. E diz o seguinte, não, aí ele não coloca na balança o que nós fizemos, não levando em conta nossas transgressões. Ficha limpa, completa no Senhor Jesus. E aqueles sábios entenderam isso. Pergunta é, nós, 2 alertas. Nós temos mais informações do que aqueles magos tinham. Não vamos deixar de agir nessas informações. Esse pouquinho que nós falamos aqui, eu creio que o Espírito Santo tem muito mais para revelar para você. Vá fundo, abra a palavra, ore, Senhor, revela-se mais. Ele ama você, Ele quer perdoar você, mas precisamos entender que para isso custou a Jesus o seu sacrifício. E esse render-se e adorá-lo e oferecer o mirra dizer o seguinte, Senhor, eu recebo a nova vida que o Senhor me trouxe através de Jesus Cristo. Ajudou, irmãos? Temos material aí para a gente pensar no significado do Natal? Esse nosso Deus extraordinário, Ele não deixa ninguém de fora. Então, quem sou eu para deixar alguém de fora? Principalmente aqueles que são diferentes de mim. Não vou cometer o erro de conhecer e saber o que fazer e não fazer o que deveria fazer. Vou ser obediente e cumprir aquilo que o Senhor já me revelou. Vou fazer isso. E dizer, Senhor, muito obrigado, Pai, por ter colocado o meu pecado sobre Jesus e me dado a oportunidade de ser reconciliado com o Senhor. O poder de ser feito filho de Deus. Em o nome de Jesus. Você fica de pé comigo? Queria dizer que se você está aqui e gostaria talvez de uma palavra de explicação, você pode vir ao altar, nós temos irmãos aqui, irmãs que podem ajudá-lo, presbíteros e outros líderes que podem te ajudar. Alguém mencionou alguma necessidade de oração por um membro da família, eu vou estar aqui também, pessoas vão estar. Se você tem uma necessidade, venha, não vá embora sem ser ministrado aqui hoje de maneira especial, em o nome de Jesus. Mas até que nos encontremos outra vez. Há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja toda a glória, toda a honra na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Esse altar está aberto, irmãos e irmãs ficarão à disposição sua se você precisar de oração. Venha em nome de Jesus.